Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos aqui para discutir os principais assuntos do dia, começando mais uma semana, hoje dia 26 de julho de 2021. Estamos na TV Brasileira, também na Prudente News 1070, nas redes sociais, no YouTube, Facebook e também no Instagram. Onde quer que você esteja, nós estamos chegando com Entre Linhas. Conosco, comentando os principais assuntos do dia, Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha. Nós vamos começar com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, Divaldo. Boa semana para todos nós. Meu destaque hoje é bem rápido. Primeiro, as Olimpíadas, as medalhas do skate. Menininha de 13 anos, a Raíza. As boas classificações na natação. Mas meu destaque também é para a reabertura do Museu Municipal Antônio Sandoval Neto. Parabéns ao secretário Yuri. O museu está reabrindo as suas portas. É uma parte muito legal do município. Todo mundo deve ir lá visitar. E vem boas reformulações lá que está sendo preparada para esse espaço aqui na cidade. E nesse final de semana a gente já teve bastante gente visitando. Então é uma boa dica para as pessoas passarem o seu tempo e passarem o seu dia. Aquele museu será transformado, segundo o nosso secretário Yuri. E o prefeito quer que seja logo. Vai ter boas surpresas para as crianças e para os estudantes que irão visitar o museu. Pode aguardar que vai ficar muito legal. Ok, Adolfo, vamos lá para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo! Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui, mais uma semana que se começa e vamos que vamos. Meu destaque de hoje, ele vai para o nosso ministro da Casa Civil, que tende a ser anunciado hoje, né? O futuro ministro, ele é presidente do Progressista, um dos partidos aí do Centrão, e olha só que engraçado, né? Dias atrás, estava ele reunido com presidentes de outros partidos com o propósito de enterrar a impressão dos votos para que a gente pudesse ter mais segurança nas eleições. Não é engraçado isso daí? De repente, na sequência, ele vira ministro da Casa Civil, o mais importante ministério do governo? Muito bem, vamos lá. Esse é o destaque do Divaldo Ceresini. Vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. Olha, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, afirmou no final de semana que a dívida pública federal deve se aproximar de 82% do PIB brasileiro até o final deste ano de 2021. A projeção é menor que a última estimativa divulgada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no mês passado. Em apresentação à comissão do Congresso que acompanha o combate à Covid, Guedes falou em um patamar de 84,7%. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini, dívida pública alta, né? Se fosse a minha dívida, eu já estaria bem preocupado, hein? Mas a dívida é nossa, né, Eudes? É minha, é sua, dos nossos espectadores, né, de quem está aí nos ouvindo e nos assistindo. A dívida é de todos nós. Essa melhoria, ela se deu em razão do cenário de arrecadação não ter sido tão pessimista, né? Como nós já dissemos aqui em diversas ocasiões, nós tivemos as commodities, que o Brasil é um grande produtor mundial, numa fase muito boa, principalmente aqui no Brasil, em razão do dólar alto. Isso fez com que o estrangeiro tivesse mais facilidade em adquirir os nossos produtos. Por consequência, a queda da arrecadação ela não aconteceu, nós já dissemos aqui, inclusive, que aconteceu até uma arrecadação maior do que se esperava, e isso possibilitou, dentre outras coisas, essa melhoria de expectativa de futuro, né? Agora, é importante a gente destacar aqui que nós não estamos falando, como você bem lembrou, de alguns milhares de reais. Nós estamos falando de 5 trilhões, TRI, trilhões de reais de dívida pública. É muita grana e nós precisamos pagar isso. E não é só grana que foi construída, foi endividada, né? O Brasil não foi endividado só por governos de um passado muito distante, não.
ele continua a ser endividado. Nós já falamos aqui também a respeito da situação do auxílio emergencial, o que foi necessário fazer, mas que também causou um grande endividamento para o Brasil. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí o endividamento do Brasil? Essa questão aí abaixou um pouco a projeção do Paulo Guedes. Parece que ele fez aquela técnica, né? Eu digo que é mais alto para depois dizer que é menor. Minha impressão, né? Bom, o que você acha? A dívida pública é uma preocupação constante, né? A dívida pública ela explodiu quando o governo Bolsonaro já assumiu o governo, já era índices assim em patamares assustadores, e com a pandemia ela passou a ser mais assustadora ainda. Então há necessidade toda de um controle para que a dívida não fique impagável. Ela já é muito difícil de ser controlada, né? Haja vista todas as tentativas de reforma, quando caem no Congresso, elas são cheias de remendos, emendos, proteção. Por isso se faz necessário uma reforma administrativa séria para que os cofres públicos encontrem novamente o seu equilíbrio. O Brasil ele passa por um momento econômico muito bom, mas isso não significa que deve fechar os olhos e seguir conforme o vento assopra. Então a dívida pública brasileira, ela realmente passa um pouquinho do limite, vai chegar quase ao mesmo, vai passar de 80%, segundo as últimas estimativas aí do produto interno bruto brasileiro. Quer dizer, é muita coisa, né? Sobra pouco para investimento e muito para ficar pagando conta. Ok, vamos lá então para a nossa segunda notícia de hoje. Nesse primeiro bloco, saiu na revista Oeste. Bom, no sábado passado, cerca de 170 mil franceses foram às ruas para protestar contra a imposição do passaporte da vacina. O documento é um certificado digital que atesta se o usuário teve Covid-19 nos 6 meses anteriores e se está completamente vacinado ou se tem um teste negativo para a doença realizado nas últimas 24 horas. Desde o dia 21 deste mês, a sua apresentação é obrigatória no país para os cidadãos que queiram ir a bares, restaurantes, eventos culturais. Liberdade, vírgula, né? Não sou sua cobaia. Resumia um slogan estampado em um cartaz. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a gente vai primeiro com Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê aí o passaporte da vacina na França? O pessoal está lamentando, hein? Eu tenho um ponto de vista sobre o passaporte sanitário. Tudo isso decorre dos exageros, que agora, aos poucos, vão sendo desmascarados. O presidente da França provocou, irritou, quis ser o cara do mundo, e a França não caminhou lá muito bem durante a pandemia. Então agora a população se revolta com a exigência de ter ou tomado um documento demonstrando que tomou a vacina ou um documento de teste portando com você. Eu acho um exagero das duas partes. Eu acho um exagero a forma que foi solicitado e acho também exagero as pessoas se revoltarem tanto contra isso. Nós não podemos negar que tivemos uma pandemia, mal ou bem, exagerada ou não, pegou o mundo todo. Nós não podemos negar que se faz necessário algumas ações de prevenção para que não aconteça mais. A leitura sobre os exageros, isso vai ficar marcado na história e talvez outra pandemia não consiga ter o controle social que essa foi embutida na cabeça das pessoas, como aconteceu. Mas tomar a vacina, ter as precauções são necessárias, entendeu? Eu acho que é uma manifestação justa, mas eu acho que exagerada. Ora, se nós passamos por todos esses problemas, esquecendo aqui os exageros e os erros que foram cometidos, alguns até intencionais, tá? Alguns erros foram até intencionais, porque era evidente que não precisava de algumas coisas serem feitas da forma que foram feitas. Hoje o mundo está mostrando aí em alguns lugares sobre as alternativas de tratamento, né? Em outros lugares sobre a importância da vacina, pelo alto índice de vacina aplicada, como caiu o índice de contaminação. Enfim, falta bom senso para todas as partes. Falta pensar mais no outro e menos em si. É isso que está faltando para todo mundo. Ok, muito bem. Vamos lá. Sobre o passaporte da vacina, vamos conversar então com Divaldo Ceresini. Divaldo Ceresini, você acha que as autoridades francesas acertaram aí em fazer esse passaporte da vacina?
Não só as autoridades francesas, mas todos aqueles que implantaram esse passaporte da vacina, inclusive aqui no Brasil, há ainda em andamento essa discussão, já deveria, no meu entendimento, ter sido, inclusive, superada. Ao contrário do que dizem essas pessoas, ao contrário do que dizem esses cartazes, o passaporte da vacina ele é a liberdade do ir e vir das pessoas que contribuíram para a erradicação da doença, que contribuem para o desenvolvimento do seu país, se protegendo e protegendo os demais, estando imunizado e não transmitindo o vírus, não correndo o risco de transmitir o vírus ou correndo um risco muitíssimo menor de fazer isso. Então, é fundamental que haja realmente o passaporte da vacina contra a Covid. É fundamental que as pessoas se vacinem para que a gente saia lá. E volto a dizer, aqui no Brasil, inclusive, muitos daqueles que eram contrários à vacina, que fizeram campanhas contra a vacina, estão lá com a vacininha no braço. Semana passada, inclusive, falei aqui sobre o Flávio Bolsonaro, que também se vacinou, e tantos outros. A doutora Mayra, que fez uma campanha danada lá em razão dos remédios sem eficácia, foi lá e tomou a vacina também. O problema é que algumas dessas pessoas tomam a vacina e continuam falando mal da vacina, né? Muito bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070 ou nas redes sociais. Voltamos já já. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Vamos falar de uma situação que está se agravando no norte do país, que é as aberturas das fronteiras, principalmente ali com a Venezuela. Tem uma situação também para ser discutida com a abertura das fronteiras para argentinos que querem vir para o Brasil, fugindo da situação ruim naquele país. Olha, venezuelanos passam noite nas ruas e enfrentam longas filas por regularização do Brasil. Há um mês, o governo federal flexibilizou a entrada na fronteira entre Brasil e Venezuela, na cidade de Pacaraima, que fica em Roraima. O foco é atender imigrantes venezuelanos em maior situação de vulnerabilidade, que continuam a chegar tanto pelas fronteiras oficiais quanto por rotas clandestinas. E olha, Edivaldo Ceresini, os atendimentos diários são de aproximadamente 30 atendimentos. Os venezuelanos estão saindo da Venezuela mesmo, principalmente por conta da fome e a situação aí complicada de vulnerabilidade social. Vamos lá, comentando esse assunto, vamos com você. É verdade, Eudes, e a turma que está na nossa audiência, né? A Venezuela já há bastante tempo enfrenta uma situação gravíssima em razão, sobretudo, de corrupção e também de um sistema econômico baseado no populismo, né, que acaba mesmo por destruir toda a riqueza do país. E a população tem fugido do país já há muitos anos. A Colômbia foi o grande destino, o Brasil também recebeu inúmeros, milhares de venezuelanos fugindo da fome e da miséria. Esse fluxo de pessoas acabou sendo interrompido por conta da pandemia, mas agora ele se retoma, e é uma situação que realmente fica muito complicada para cidades de fronteira lá de Roraima, que são cidades pequenas, são cidades também muito pobres, e que acabam tendo que absorver e, pelo menos, internalizar nessas pessoas, trazer para dentro do país. Então, é fundamental que o governo, não só o governo do estado de Roraima, mas também o governo federal atue nesse suporte, nessa infraestrutura, também para que a gente evite um surto, uma ampliação do contágio de coronavírus lá naquela região. Muito bem. Venezuelano vindo para o Brasil, aí diz, por que não vai para Cuba, né? Por que não vai para esses países de ditadura? Mas brasileiro também querendo ir para os Estados Unidos, isso parece que é meio normal, né? Cada um quer ir para onde está melhor. Mas vamos saber a opinião aí do Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, como é que você vê essa questão da entrada de imigrantes, né, da Venezuela para o Brasil? Uma situação complicada lá em Pacaraima, né? Vamos lá.
essa invasão que acontece da Venezuela para o Brasil, no sentido da população que está em busca de alguma coisa, isso está acontecendo no mundo todo, né? No mundo todo acontece as pessoas ultrapassando as suas próprias fronteiras para procurar abrigo em outros países. É uma coisa que as nações, todas as mais poderosas, precisam começar a prestar uma atenção com mais cuidado. No caso do Brasil e Venezuela, a gente sabe o que aconteceu lá. E estamos todos correndo para que não aconteça aqui também. Porque a gente não pode esquecer que quem causou ou causa aquilo na Venezuela é os apadrinhados daquilo que a gente já teve no Brasil aqui há um tempo atrás. Não pode sair isso da cabeça das pessoas e creio que não vai sair. Mas é uma coisa preocupante. A gente vê na nossa cidade, como em várias cidades do interior de São Paulo já, muito venezuelanos com crianças, com família, né? E é uma situação preocupante. Veja bem, até uma coisa que é complicada. A lei brasileira ela não permite você estar com uma criança pedindo esmola ou pedindo ajuda no sinaleiro. E a gente vê muito isso aqui. Mas como agir nesse caso, né? É uma situação altamente delicada. Alguns às vezes não tem nem onde ficar. Mas é uma coisa que o controle vai ter que acontecer, não só aqui não. A nível mundial, rever essas posições, porque realmente é preocupante o número de pessoas que procuram asilo em outros países. E no nosso caso específico aqui, o número de pessoas, não só da Venezuela, mas como da Argentina, que também já está vindo muito deles para o Brasil. Por que será? Por que eles não procuram Cuba, né? Fica aí uma pergunta finalzinha para aqueles que gostam de defender o governo de esquerda que nós tínhamos aqui no Brasil. Por que eles não procuram Cuba ou a Bolívia, né? Deixa eles responder para a gente. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. O programa passou muito rápido, né? Então vamos lá para a última informação. Olha, mesmo com aval para investigar a aplicação de recursos federais por estados e municípios, a questão dos respiradores comprados pelo consórcio Nordeste e que nunca foram entregues tem ficado de fora dos olhares da CPI da Covid-19. Uma reportagem publicada pela revista Veja, que foi publicada na última sexta-feira, mostra detalhes da compra que resultou num prejuízo de 48 milhões aos cofres públicos. Bom, vamos lá. Ouvindo sobre esse assunto, primeiramente, Adolfo Padilha. Adolfo, estão em cima do presidente aí, mas deveriam cuidar dessa outra parte também, né? Porque, afinal de contas, são 48 milhões de reais, segundo a reportagem da revista Veja, que foram desviados dos cofres públicos. Olha, esse caso dos respiradores são muitos e muitos outros aí que o tempo vai aparecer, né? É um absurdo, pagou, não entregaram, em plena pandemia, pagou antecipado, e ainda tem uns aqui que é desse estado, né? Tem uns aqui que ainda querem criticar o governo por ter recebido uma proposta de valores acima da média, segundo dizem aí os Miranda, que agora também não dizem mais nada, como eles disseram lá na CPI, né? Agora perderam o celular, perderam a gravação. E o que de fato aconteceu no Brasil está aqui. Está em muitos estados. Não está no governo federal, não. Está em muitos estados. O governo federal é fumaça. Aqui está o fogo. Aqui está o incêndio. Aqui que a CPI tinha que investigar. Mas eu tenho para mim hoje que a CPI foi criada justamente para não investigar os estados que cometeram corrupção. Justamente para não criar um fato de investigação em cima daqueles que são seus apadrinhados ou do seu grupo político, né? No sentido, quando eu falo grupo, irmandade, amizade. Então essa história dos respiradores é horrível, né? Tanta gente morrendo sem respirar devido ao vírus e os caras tendo a manha de comprar, não entregaram, ficou por isso mesmo. Prejuízo de 48 milhões para mim, isso aqui ainda é muito maior do que isso, mas muito maior do que isso. Mas esses caras vão pagar um dia essa dívida lá em cima, não é com a gente. E repito, é isso que a CPI deveria estar investigando. Mas vocês acham que a CPI com Renan Calheiros, Aziz e Randolfo Rodrigues, onde o estado dele é um caos em todos os sentidos, estão preocupados em investigar os seus estados? Não. A preocupação deles é poder, desgaste do governo federal e tentar o ano que vem vencer as eleições. Porque eles pensam muito menos na gente e muito mais em Brasília. Isso eu sempre digo aqui. Então, vai caber a todos nós. A história está mostrando. Toda semana a gente tem fato novo.
Você vê a indústria da vacina. Agora oferece a R$ 5 o insumo que vendeu a 10, que oferecia mais caro. E quem está pagando 10, como é que vai explicar por que ela está oferecendo a 5 agora? Isso vai chegar ainda. É uma questão de tempo, mas vai chegar. Ok, Adolfo Padilha. Vamos lá, Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Como é que você vê aí em 48 milhões de desvio na compra de respiradores que nunca foram entregues, hein? Eu volto a dizer, cadê a turma dos estados, os deputados, para também fazer uma CPI e investigar essas situações, né? Eu gostaria muito que a CPI da Câmara, do Senado, né, ela investigasse esse tipo de coisa. Infelizmente, me parece que isso não vai acontecer, dentre outros motivos, em razão de situações complicadas também que foram descobertas em relação ao governo federal. A gente observa uma semelhança muito grande entre aquela compra, né, aquela tentativa de compra da Covaxin e essa questão dos respiradores. A diferença é que essa daqui ninguém viu antes, aquela outra CPI viu, começou a cobrar e aí o negócio não foi concluído. Então, uma situação parecida. Também eu gostaria de destacar aqui que esse consórcio do Nordeste, ele é dirigido pelo senhor Carlos Gabas, que também ele foi ministro da Previdência no governo Dilma, ocupou o cargo também de secretário no governo Dilma, no governo Lula, e ele agora está nesse consórcio do Nordeste. Foi implicado, inclusive, na Lava Jato, numa questão de empréstimos consignados. Então, é importante, sim, investigar essas pessoas, é importante que haja atuação contra esse tipo de situação, e a gente espera que as assembleias legislativas dos estados cumpram o seu papel. Ok. Quem apareceu aqui, ó. É a dona Ana e a Muito dona bem, Luísa, tá aparecendo aí. Põe as meninas, põe uma de cada lado aí, ó, para aparecer. Aí, ó. Dá um oi Muito pro tio bem. Lá, para a turma que está vendo a gente. Abrilhantando o nosso programa. É isso aí. Valeu. Divaldo Ceresini, muito obrigado pela sua participação. Como é que é o nome das suas meninas mesmo? A Anne, que sempre aparece aí. É a Anne e a Luísa. E a Luísa. Bom dia, meninas! Tchauzinho para vocês. Tchau, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Estamos indo embora. E nós voltamos amanhã, no mesmo horário, com mais um Prudente, aqui, o Entre Linhas, na Prudente News e também na TV Brasileira. Valeu, grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo encontro.